X mode. Não poderia ser melhor. Senhores, meu nome é Roberto Rocha, eu sou um evangelista. Eu vim aqui hoje para deixar uma palavra de salvação a todos os que vêm aqui no Latinos, a supermercados, e eu vou deixar uma palavrinha para que todos possam estar cientes de que Jesus é o Senhor, de que todos nós precisamos de salvação. Não se engane, porque você está numa vida tranquila, você veio à América, você conseguiu um trabalho bom, agora você está aí vivendo na sua boa casinha, com a sua família, você está ajudando os homens de rua, as mulheres de rua, você dá doação a isso e aquilo, mas há uma coisa muito importante que você precisa saber. É que se você não tiver Cristo, nada disso vale. Nada. A salvação não é por obras, não é por você fazer uma boa ação que você é salvo e vai para o céu. Não. A salvação é mediante você entender que você foi planejado, projetado para ser uma criatura que traz glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Antes do pecado, quando o Senhor iniciou o projeto da humanidade, ele tinha que trazer o primeiro homem para iniciar. E ele trouxe o primeiro homem, que todos nós conhecemos como Adão, e ele veio e foi ensinado pelo Senhor. A Escritura diz que o Senhor vinha todas as tardes conversar com Adão. Então, acredito eu que o Senhor estava instruindo, estava ensinando. Ele era apenas uma criação recente, ele era como um bebê, que ele precisava saber como lidar com a sua vida, como agir de acordo com a vontade do Pai. E ali havia um ser criado, puro, santo. Pai Senhor, meu querido, bom te ver. E também a sua mulher Eva. E então eles praticaram ali no jardim. Nós não sabemos, a Escritura não nos dá fatos de quantas centenas de anos eles viveram no jardim. A Escritura nos ensina que o Senhor organizou a terra e no sexto dia ele criou o homem. Mas eu não acredito que é um dia como de 24 horas, mesmo porque a Escritura nos revela que ele, o Deus Todo-Poderoso, ele vinha todas as tardes falar com Adão. Então, se todas as tardes ele vinha conversar com Adão, isso quer dizer que Adão foi criado no sexto dia, e a partir dali, todas as tardes dos próximos dias, o Senhor vinha conversar com Adão. Então, essa teoria de que muitos levantam aí, de que é 24 horas, já morreu, porque eu vou mais pela Escritura. Pedro nos ensina, segundo Pedro, diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então vamos parar por aí e mentalizar um pouquinho. Então o Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo para restaurar tudo o que Adão havia perdido, porque Adão foi dado a Adão poder e autoridade para governar a terra. Mas quando Adão pecou, entregou a sua vida às artimanhas de Satanás, ouvindo a sua mulher ao invés de Deus Todo-Poderoso, a paz do Senhor, querido. Então entrou o pecado no mundo e consequentemente entrou a morte. Para iniciar, eu quero só salientar que eu estou aqui no Plaza do Latino Supermercados, aonde é na esquina da Militar com a Riosboro. Temos aqui uma senhora vendendo redes. Vocês que querem comprar redes, venham aqui, que ela tem redes bonitas aqui fora. Também, porque choveu muito ontem, nós estávamos planejando de vir ontem aqui e não deu.
Então eu encontrei um cantinho aqui hoje, da qual eu posso me sentar e praticar a palavra de uma forma mais tranquilinha. O Senhor nos ensina em João 14 que Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também ao Pai. Desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Irmãos e irmãs, vamos salientar na realidade não é salientar, mas vamos julgar a nós mesmos. Quem somos nós? Muitos procuram verdades que eles criaram para si mesmo. Muitos se apoiam no seu mesmo achar. Eu acho isso, eu acho aquilo. E estão vivendo uma vida, na realidade, cheia de medo, uma vida cheia de depressão, uma vida cheia de sem futuro. A pessoa olha para si e não vê nada no futuro, a não ser trabalhar, se manter com as suas necessidades diárias, voltar a casa, encontrar amigos e amigas, fazer um churrasco, ver o jogo, ver isso, ver aquilo. E a verdade de Deus, que ela é eterna, poderosa, que nos ensina realmente quem somos, tem sido deixado de lado. E é por isso que o Senhor traz pessoas às ruas, porque aqueles que não querem saber do Senhor não vão na mídia buscá-lo. Na realidade, nós temos que alcançar eles nas ruas. Então, eu venho aqui te dizer, como profeta de Deus, que o Senhor Jesus é real. Ele veio há 2000 anos atrás. Ele estabeleceu o seu reino, na qual veio através do Santo Espírito que veio habitar dentro de nós. E naquele dia de Pentecoste, o Santo Espírito trouxe todo o poder e autoridade para que nós pudéssemos agir no nome de Jesus Cristo. Através deste poder, o reino tem sido estabelecido nesta terra. E o reino é invisível a princípio, assim como Jesus ensinou. Os fariseus e saduceus estavam realmente numa mente muito diferente do que seria o reino de Deus. Para eles seria como vir um homem que seria muito forte e devastaria o Império Romano e tiraria eles da escravidão, o povo judeu. Mas não foi isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Na realidade, Ele veio nos mostrar primeiro como sermos filhos do Altíssimo, como viver uma vida de acordo com as leis celestiais, com as normas celestiais, porque só é alegria no céu, gente. No céu não há pecado, no céu não há temor, no céu há temor de medo, eu digo. No céu não há dor, no céu não há nada disso, no céu é tudo perfeito. E o Senhor nos ensina em sua oração do Pai Nosso que nós devemos fazer aqui na terra assim como é nos céus. E infelizmente o mundo tem nos ensinado completamente diferente. E muitas pessoas têm se deixado levar pelos ensinos do mundo, ou seja, os ensinos mudando, não é? E o Senhor, eu quero voltar numa escritura na qual o Senhor começa os seus ensinos, nos mostrando de como ser uma criatura, um filho de Deus, temente a Deus, preocupado com demonstrar esse amor pelo Deus Todo-Poderoso. Muita gente diz: eu amo a Deus, Deus me conhece. Mas o Senhor Jesus reforça muito: se você quer conhecer o Pai, você precisa conhecer a Jesus Cristo.
E se você conhecer a Jesus Cristo, amém? E se você conhecer a Jesus Cristo, uma coisa Ele te diz: se você quiser me seguir, você precisa negar a sua vida, negar os seus interesses, a sua vontade. Você precisa deixar com que eu cuide de você. É isso que Jesus está dizendo. Ele diz lá em Mateus 6, que aquele que buscar primeiro Ele, primeiro o seu reino, viver de acordo com a vontade do Pai, Ele acrescentaria tudo o que nós precisamos na vida. Ele ainda nos frisa ali na mesma escritura, que nós não sejamos como as pessoas do mundo que estão preocupadas com o que vestir, com o que comer, com o dia de amanhã. Veja bem, O Senhor é maravilhoso demais. Jesus Cristo, Ele está nos não só ensinando a maneira da graça, a maneira celestial, mas Ele também está nos dando uma oportunidade de praticar a fé no que Ele falou. E Ele nos disse: acreditem, eu vou dar o que vocês precisam. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, busque primeiro a Cristo Jesus. E seja a justiça de Deus nessa terra, assim como está em 1 Coríntios 5, lá no final do capítulo, ele reforça que nós somos a justiça de Deus nessa terra. Ou seja, nós somos a luz do mundo, e precisamos ser isso. Mas infelizmente, às vezes eu me pergunto, aonde está essa luz que muitos não estão vivendo? Por que muitos cristãos estão com essa luz apagada? Amém, aleluia. Então, a resposta está aqui. A resposta, Jesus disse: aquele que diz que está em mim, precisa viver de acordo com o que eu ensinei, de acordo com a minha palavra. Aquele que diz que me ama e não cumpre a palavra é mentiroso. Então, isso tudo são ensinamentos de Cristo que Ele nos traz para nós podermos entender o que é realmente este convênio da graça. O convênio da graça, irmãos, é completamente o oposto do convênio da lei. A lei veio para que você pudesse entender que você não tem condição de se salvar a si mesmo. E você estava separado de Deus. Todos nós estávamos separados de Deus. E pela sua glória, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele veio e tomou a forma na semelhança de homem. E se chamou o Jesus Cristo, Filho unigênito. Você sabe o que significa o unigênito? Unigênito é que só vai existir um filho daquela natureza. Ou seja, ele foi criado, ele veio, nasceu de uma virgem humana, mas o sêmen, o gene que veio ali, não era de homem, era trazido do céu, era de Deus. Então, por isso o Filho unigênito. E a partir dali não vai haver outro. Ok? Mas ele é as primícias dos que dormem. Ou seja, ele foi ressuscitado no terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e ele nos prometeu que ele seria a primícia e que todos nós seríamos ressuscitados. Todo aquele que acredita nele. Você acredita nele? Você acredita que você vai ser ressuscitado? E se você estiver vivo na sua volta, que está próximo, você não testará a morte. Você não experimentará a morte. Você será transformado num piscar de olho. Simplesmente assim, irmãos, é a palavra de Deus. E Jesus começou a ensinar como nós somos. Quem somos nós? Logo no seu... A paz do Senhor, meu querido. Logo no terceiro dia, no 30º dia da sua... deixa eu colocar da maneira mais correta. No 30º ano da sua vida, ele, na realidade, aguardava pela posição de Deus, o Pai, para iniciar o seu ministério. E ali, quando ele completou 30 anos,
ele veio fazer o que ele deveria fazer. Era ensinar a todos que todos nós fomos criados, fomos feitos para ser a glória de Deus nessa terra. Ele nos ensina que a humanidade foi criada como sendo a coroa da criação, ou seja, Jesus diz que espírito não tem forma, e Deus é espírito. Então Deus criou o homem para habitar no homem, para agir através dele, numa forma pura, sagrada e santa. Mas logo o primeiro homem, ele dobrou os joelhos para Satanás. E então veio o pecado a este mundo. E consequentemente veio a morte. E é por isso que nós todos envelhecemos, ficamos doentes, morremos. É por causa do pecado. Mas isso veio ser vencido. Quando Jesus veio e morreu na cruz, ele venceu o pecado. E é por isso que na sua palavra ele diz: todos foram livres do pecado. Ele pagou o preço total. Ele pagou pela sua alma tudo que você não poderia pagar na sua própria força. E ele diz: não é por obras, nada. Não é por você ser bom, não é por você achar que você vai para o céu porque você fez coisas boas, que você cuida bem da sua família, que você tem um coração bom. Não é nada disso. Você é salvo porque você entende que você estava separado de Deus por causa do pecado, e que Jesus Cristo veio, e que você o aceita como Senhor e Salvador de sua vida, porque Ele é o único que te conecta com o céu. Veja bem, Ele é o único caminho pela qual você é conectado de volta a viver com o Pai Celestial, com Deus Todo-Criador. Somente através de Jesus Cristo. Muitas coisas se cumpriu na sua vinda, muitas coisas. Toda a lei se cumpriu nele, toda a lei. E ele veio mostrar a diferença entre a lei e a graça, que é a lei celestial. A graça, na realidade, é um dom gratuito, na qual Deus nos recebe, mesmo nós, quando estávamos nas nossas sujeiras, no pecado, Ele nos enviou Cristo para que nós pudéssemos ser salvos, não por obras, mas simplesmente pelo dom da vida, o dom da graça, que é você ser colocado de frente ao juiz e vir alguém e falar: Senhor juiz, ele não é culpado, eu pago por tudo que ele fez. Olha aqui, tome-me e deixe ele livre. Foi isso que Jesus fez. E então todos nós fomos libertos. Mas aí depois disso, Jesus ressuscitou no terceiro dia. E no terceiro dia, ao ressuscitar, Ele nos dá vida. Agora é para as pessoas que aceitam Ele como Senhor e Salvador. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele vem habitar em você na pessoa do Espírito Santo, que é o que te conecta com o céu. A Escritura diz que quando você recebe o selo de salvação, quando você acredita em Cristo, crê nele pela fé, na palavra, você é conectado com o céu. O Santo Espírito é o selo dessa salvação, e você passa a ser propriedade particular de Deus. Veja bem, é muito importante que nós saibamos disso, quem somos, porque existe muita falta de conhecimento, até mesmo entre o povo que se diz cristão, porque não tem buscado estudar a palavra diariamente, não tem buscado se alimentar do pão da vida, mas tem buscado somente entender coisas que os seus líderes vêm e diz e acreditam, porque estão na palavra e acham que a palavra é aquilo que aquele líder falou. Você nunca vai saber se o líder é um falso profeta ou não, se você não estudar a palavra e não se preparar.
para que a sua vida seja transformada. A palavra existe não é para o pastor, não é para o evangelista, não é para o profeta, não é para o apóstolo, não é para o mestre. A palavra existe para cada um de nós. Esta é a constituição do céu, irmãos e irmãs. A constituição do céu te ensina as leis celestiais, de como viver uma vida em Cristo, de como viver uma vida que Ele mesmo estabeleceu antes do pecado. Era essa vida que você deveria viver. Como é, evangelista Roberto, essa vida? Essa vida é o seguinte, ele nos mostra em Mateus capítulo... A paz do Senhor, querida. Ele nos mostra em Mateus capítulo 5, que nós somos a luz, o sal desta terra, passamos a ser o sal dessa terra. E veja bem, ele nos começa nos dando indicações de que se você, no passado, você foi dito, não mate, quem mata será julgado, ele diz que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado e será chamado de assassino. Ou seja, ele está nos ensinando aqui que no céu não há rancor, não há inimizade. Nós precisamos nos livrar disso. Se você tem algo que você guarda contra o seu irmão, vá lá e faça as pazes. Pior ainda, melhor ainda, quero dizer, se você sabe que um irmão seu tem algo contra você, vá lá e peça perdão, mesmo você estando certo, porque você está trazendo a justiça de Deus para a terra. Isso é graça, irmãos. Ele nos diz também, se alguém fizer alguma acusação com você no tribunal, porque você fez algo que a pessoa não gostou, ele está mostrando aqui, tipo, se alguém vem para você e pede emprestado, você o empresta. Não negue, não vire as costas para aquele que precisa, mas não cobre a ele também, porque se você é um verdadeiro cristão, a sua palavra precisa ser sim, sim, não, não. Você precisa honrar com o que você falou, porque se você não fizer isso, você é um mentiroso. E ele nos diz que muitos, ele diz assim no versículo 23, vamos ler a escritura. Portanto, se você estiver oferecendo no altar sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa sua oferta ali, em frente ao altar, e vá fazer as pazes com seus irmãos. Depois volte e ofereça uma oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto é tempo, antes de chegarem lá no tribunal. Porque depois que chegarem no tribunal, você será entregue ao juiz. E o juiz entregará você ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Veja bem, irmãos, o Senhor nos ensina, nos dá ensinamento a respeito da vida celestial. Que a gente vê muito isso, eu vejo muito isso no próprio meio cristão. Eu comentei na última pregação que eu fiz. Às vezes você empresta para um irmão para parecer ser bom. Às vezes você empresta para que as pessoas digam, olha ali, a família X emprestou para o irmão Y. Eles são bons, eles tiraram dele, do que eles tinham. Não tinham muito, mas emprestaram para que ajudar aquele irmão. Aí chega o dia do irmão pagar, o irmão não tem o dinheiro para pagar. Aí aquela família X vai e começa a falar mal daquela família Y. Eles devem dinheiro a mim, eles não têm, eles falaram que ia pagar e não pagaram, e isso, aquilo. Agora você vê que a pessoa fez aquela ação, aquela boa ação, porque queria aparecer e não por amor a Deus. Porque a própria palavra diz que é melhor nós sofrermos a injustiça, é melhor nós engolirmos o que está errado e abençoar aquele que nos fez o mal, do que sair falando mal do irmão. Se você fez por amor a Deus, aquele irmão, quando não tem o dinheiro para te pagar, você deixa passar, você perdoa,
Porque o Senhor nos diz lá na sua palavra: aquele que me buscar, me colocar em primeiro lugar, aquele que me buscar o reino primeiro e a sua justiça, o resto eu acrescentarei. E acredite, o Senhor, a sua palavra é fiel e não volta vazia. Ele vai te ajudar, Ele vai te pagar em dobro. Então, Ele nos dá aqui muitas dicas de como termos a personalidade celestial. Vamos para o adultério. Ele nos diz: vocês ouviram falar na lei, não cometa adultério. E cometer adultério na lei, irmãos, era realmente ter um ato sexual com a pessoa que você não estava casado. Mas o Senhor foi além e disse: mas na graça, na lei celestial, se você olhar para uma pessoa com um olhar impuro, desejando essa pessoa, você já cometeu adultério. Entendeu, irmãos? Como a graça não é essa facilidade que muitos pregam por aí. A graça é a lei de Deus para sermos santos, sermos puros, sermos justos, assim como Ele é. Ele nos diz: seja santo como eu sou santo. E Ele vai mais além: sem santidade ninguém verá a Deus. Se você não procurar viver de acordo com a vontade, os ensinos de Cristo, você não vai entender o que é santidade. E então você não verá a Deus. Você será jogado naquele lago de fogo e enxofre. Ele nos diz também que nós não façamos nenhuma jura perante o céu nem a terra. Que a nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. Eu não preciso jurar, o irmão precisa realmente saber que eu sou cristão. O cristão mesmo, ele precisa ser exemplo neste mundo. As pessoas precisam querer imitá-lo e não o cristão imitar o mundo. Não há voto, o voto é coisa da lei, porque nós não tínhamos a natureza de Deus vivendo dentro de nós. O voto era um juramento que se fazia para dizer: ó, estou fazendo isso aqui no nome do Senhor e tal, e pode esperar, e muitas vezes nem cumpria. E o Senhor diz: não faça voto, não jure pelo céu e pela terra, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. O crente tem que ser aquela pessoa que, quando você emprestar dinheiro a ele, não precisar de fazer um esforço sequer para ir ao banco com ele. Então, irmãos, tudo isso o Senhor tem nos ensinado como é o céu. E aqui na palavra, muitas vezes Ele nos deu a dica: e no céu será assim. Seja como isso, que é no céu é assim. Ele nos diz, um exemplo: sejamos como as criancinhas, porque ela é o reino dos céus. Ele nos diz que sejamos como uma criancinha, porque uma criancinha, ela é pura, ela não tem maldade. Então, são coisas que nós precisamos nos livrar. É a maldade da nossa mente, é a maldade que está no nosso coração, é o orgulho, é o querer viver para si, achar que você não precisa de Deus, achar que você tem uma vida aqui, você não pensa na sua vida eterna. Acredite, todos nós somos eternos, a nossa alma é eterna. Quando você deixar esta vida, você irá para um lugar de escolha sua, não é de escolha de Deus. Ele nos deu a escolha na cruz: ou você aceita Cristo e vai viver com Ele, ou você, se você não aceita, você vai para o lugar de tormento. Não existe outro. Muitas crenças aí no mundo que Satanás levantou para desviar o povo, para que não conhecesse a verdadeira verdade, que é a Bíblia.
Muitas dessas crenças diz que você vai vir e nascer novamente, reencarnar para se aperfeiçoar. Outros diz que vai ter um lugar onde você pode se aperfeiçoar, chamado purgatório. Outros diz que que Deus vai te levar porque você é bom. Não, irmão, você não. A Escritura, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala simplesmente que você precisa negar-se a si mesmo, aceitar Jesus Cristo e aprender a viver uma vida celestial, que é uma vida santa e pura, uma vida sendo a luz deste mundo. Aonde você for, pessoas precisam ver a diferença na sua vida. Aonde você for, pessoas precisam querer ser como você. Entende? Então, eu quero deixar isso aqui no Latinos, no Plaza. Estava muito gostoso aqui, está um ventinho gostoso. Mais uma vez nós estamos em Deerfield Beach, no Plaza onde há o supermercado latino. Mais uma vez tem uma senhora vendendo redes aqui. Eu gostaria de ter um lugar na minha casa para colocar uma rede. Né, missionária? É uma missionária ela. E eu quero dizer para vocês que Jesus te ama tanto, mas Ele te ama tanto, que Ele enviou o seu único Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe outra coisa, irmãos, que você deva querer na sua vida, a não ser Cristo. Você deve realmente pensar nisso todos os dias, querê-lo de manhã à noite, porque é a única maneira que você entenderá, porque o Espírito Santo que vem habitar em você te transformará, te alinhará com o céu, e você entenderá as leis celestiais, que é a graça, que é esse convênio maravilhoso, que Ele mesmo prometeu, jamais será quebrado, porque Ele mesmo, Ele fez o convênio junto ao Pai, e Ele mesmo jamais deixará ser quebrado. Então nós estamos aqui como reino de Deus na terra. Não há diferença entre judeus ou povo do mundo mais. Desde que Cristo foi naquela cruz e se entregou a sua vida, o véu foi rasgado, e Ele, ao terceiro dia, ressuscitando, Ele agora fez todos um só povo. Aquele que acredita nele passa a ser um povo só, o povo escolhido de Deus, o povo que vai viver com Ele, o povo de Israel do celestial, que está para ser pego pelo Salvador. O Senhor está próximo, acredite. Eu vou muito pelaquela escritura em Mateus 24, quando os discípulos estavam todos muito loucos para saber qual o sinal que ia acontecer quando o Senhor voltasse novamente. E o Senhor falou: não se preocupem, ainda haverá muita guerra, haverá muitos rumores de guerra, haverá nações contra as nações, e haverá muito dessas coisas, e ali será somente o início das dores de parto. E ele continua naquele mesmo capítulo dizendo: mas quando a figueira começar a florescer, não passará aquela geração, eu retornarei. E ele diz: tudo passará, mas a palavra dele não vai passar. E nós sabemos que, através de Salmo 90, que uma geração pode ir de 70 a 80 anos. Israel completou 74 anos de vida como nação, agora em maio passado. Então eu me apego muito nesta escritura. Eu sei que a igreja não sabe nem o dia nem a hora que o Senhor virá, por isso que devemos estar preparados. Mas Ele nos dá muitas dicas acerca das estações. Ele diz a eles: vocês sabem definir o outono, o inverno, através das estrelas, do sol, de tudo, mas vocês não sabem definir, né? Quando o homem virá, vocês saberão. Então aqueles que estiverem realmente buscando o Senhor,
Ele não deixará eles com ignorância, mas Ele diz, se preparem, estejam trabalhando, porque os que eu encontrar trabalhando, esse sim. Então, irmãos, estamos muito próximos da vinda de Cristo, né? Ele vai a qualquer momento, este mundo será balançado pela primeira ressurreição, que é a ressurreição do povo de Cristo e do povo de Deus. E nós entendemos que, como conhecida como arrebatamento, este mundo jamais espera pelo que vai acontecer. Será anos difíceis depois disso, e assim se cumprirá a grande tribulação, e então o Senhor virá com toda a sua glória, com os santos e os anjos, para habitar nessa terra por 1000 anos. E assim eu vou deixar aqui essa palavra no nome do nosso Salvador Yeshua HaMashiach. Amém.